Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Supply Talks e hoje nós iremos falar sobre logística, sobre transporte, especificamente sobre SD. Curioso, porque na semana passada eu acabei de participar de um evento e perguntei, será que o SD está com a mesma atração dos anos anteriores? Vamos discutir se isso caiu ou não, mas principalmente falar como que a PepsiCo está tracionando o ESG já há bastante tempo lá na empresa. E para isso, Anderson Pinheiro, diretor de transporte da PepsiCo, é uma honra, um orgulho ter você aqui batendo um papo com a gente. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Alex, aqui, puxa, uma super oportunidade. Sou aí fã da Live University, tudo que vocês fazem. Já participei palestrando no Maratona. Na última sim. edição foi super legal, uma experiência incrível. E ser convidado para estar aqui com vocês no Supply Talk, para mim isso é uma grande oportunidade. Vamos sim, vamos bater esse papo. Vamos falar Boa. dessa agenda aí que é super legal. E a PepsiCo é uma pioneira em Forte. várias iniciativas e vai ser um bate-papo super legal. Espero que vocês curtam esse momento aqui conosco. Eu estava até brincando falando com você que eu tenho um slide, né, da foto do caminhão da PepsiCo com um painel solar em cima, né, de carregamento elétrico, que eu uso há mais de 4 anos, que veio de um evento lá atrás, Uau! e eu guardo porque foi uma coisa que eu vi pela primeira vez com vocês, né? E tenho certeza que esse slide faz muito sucesso. Faz, a galera olha e fala, caramba, dá pra, né, tem mais autonomia no caminhão. Tem mais Por autonomia, aí. porque você carrega por placa solar e tal. E você, eu falei dessa história de 4 anos atrás, mas você tem 27 anos de PepsiCo. É isso mesmo. Ou seja, já é uma. Hoje eu diria para você que você é uma pessoa estatisticamente no quartil mais raro, né? De 27 anos da mesma empresa. A minha carreira na PepsiCo é uma carreira talvez hoje não tão comum, É, né? Mas foi a empresa praticamente o meu primeiro emprego. que legal. Eu tenho muito orgulho de falar isso porque eu cresci dentro da companhia, comecei em posições de base até chegar à cadeira de diretoria. Então, nessa jornada, Nossa senhora, imagina 27 anos. é isso. Nessa jornada foram mais de 13 movimentos Teve verticais. movimentos verticais. Até Caraca. fazer um primeiro movimento lateral foi quando eu saí da cadeira de warehouse. Aham. Comecei como assistente, cheguei a diretor e depois de 2 anos à frente da cadeira de diretor, eu vim para a cadeira de transporte, que estou aí nos Caraca, últimos 4 anos. que legal. E aí, há uns 7 anos atrás, mais ou menos com 20 anos de empresa, você guarda assim com carinho um projeto especial para você, né? Sim, com certeza esse projeto foi super especial, porque foi quando eu vim, após esse projeto, para a cadeira de diretoria. A cadeira anteriormente não era uma cadeira de diretor, e esse projeto foi um projeto super desafiador. Ele mexia com o network da companhia. A gente tinha que trazer aí uma proposta diferente de otimização, inclusive. Então, foi um projeto que teríamos que executar em 6 meses, Ah, impactando mais de 1.500 pessoas. Tinham 34 áreas envolvidas e a gente 34 áreas diferentes áreas envolvidas. diferentes envolvidas. Então, assim, foi um projeto de muita relevância e que trouxe um resultado excepcional para a companhia no momento. A gente, nesse projeto, além de shutdown de alguns sites, porque teve muito Isso que eu ia merge, perguntar, porque o network design, né? Você exatamente. mexe normalmente em uma coisa mais profunda, de planta, Foi. site. Você mexeu em tudo mesmo. Mexemos em tudo e foi um estudo profundo, realmente, de juntar sites e formar sites maiores, site mais adequado para a estrutura naquele momento, de acordo com o nosso go-to-market, de acordo com a nossa forma de chegar ao mercado. E esse projeto teve um grande sucesso, alcançou aí tudo o que esperava. E após esse projeto foi quando a minha cadeira foi transformada em diretoria. Então, eu fui o primeiro diretor de warehouse da companhia, para alguém que cresceu dentro dessa área. Vamos Então, dizer que aquela expressão famosa chão de fábrica e é foi real para você. exatamente. Eu costumo falar assim, de assistente a diretor, e aí tem toda essa experiência e vivência dentro da mesma companhia. Apesar de que eu estou para escrever ou um livro ou um artigo dizendo assim, Boa. as várias companhias que trabalhei aqui na PepsiCo, ou que trabalham Nossa, aqui na verdade, porque PepsiCo. vai mudando, né? Totalmente, totalmente. E essa cadeira foi transformada. Só que depois de 2 anos à frente dessa cadeira,
eu movi para a área de transportes. Então, assim, a gente continua essa transformação e buscando novos desafios. Isso, para mim, foi incrível, porque sair desse mundo de armazém e vir para o mundo de transporte também abriu esse espaço de estar olhando a logística end-to-end. Boa, eu vou fazer uma pergunta fora do tema de SD. Ok, vamos lá. Aproveitando a questão de carreira, você falou já 20 anos e aí virou diretor com um mega projeto que você contou. Qual é a tua opinião, percepção hoje? E eu sei que eu sempre tenho uma frase que eu quase falo toda semana, que é tudo é percentual. Eu vou falar do percentual maior da geração Z, certo? Percentual maior, não é todo mundo. Uhum. Muito do que a gente comenta sobre geração Z é não ter a paciência de esperar tanto tempo para você subir e promover. Você passou por isso, né? E não é da geração Z, assim como não sou eu. Como que você... Qual a sua opinião? Você acha que a geração Z está certa ou errada? Você lida bem com isso, não lida? A tua experiência... Qual a tua opinião sobre isso? Porque é um negócio muito polêmico. O meu ponto em relação a isso é que são gerações diferentes que pensam diferentes, têm Isso. time diferentes. Mas apesar de você olhar, são 20 anos, foram 12 movimentos. Isso. Então eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos no máximo em cada posição. Para uma carreira começando de uma posição de base, para mim isso foi uma velocidade importante por uma Importante. companhia como a PepsiCo, da dimensão da PepsiCo. Agora, passar rápido, transicionar, vai depender muito do que cada um busca para si. Então, eu não tenho muito uma crítica em relação a isso, porque vai do time do que cada um está buscando, mas para mim é importante fechar alguns ciclos. Para mim é importante as entregas que você... Né? Eu acredito muito na visão, mas, por exemplo, uma visão sem resultado, ela é uma alucinação. Então, fechar ciclos e você entregar resultados é super importante. E isso vai te solidificando, isso vai criando resiliência, isso vai gerando outros soft skills que eles são importantes. Né? Resiliência, inteligência emocional, ter desafios que vai te desenvolvendo nessas capacidades, nessas habilidades importantes. Boa, boa. Agora vamos entrar no nosso tema de SD, Ok. certo? Então, a primeira pergunta é bem aberta. Quais são ali as iniciativas-chave, se você tivesse que fazer, não por ordem necessariamente, mas, puxa, fala o top 5 aí de iniciativas que vocês tocam lá hoje. Bom, vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar da nossa visão sobre isso. Boa, né? beleza. A PepsiCo ela é inovadora nesse sentido. A maioria das iniciativas foram criações nossa, do próprio time, e que dentro dessas inovações a companhia apoia e traz isso para essa realidade da aplicação e aplicabilidade dela. Claro, a gente olha inovar de forma orgânica e também que seja escalável, isso é fundamental. A mentalidade, o nosso mindset é de verdade olhar end-to-end em tudo que a gente faz. Eu brinco que tudo que nós fazemos, e transporte está nessa visão de ser end-to-end, desde da batata do campo até uma padaria lá no interior de Juí, tem que ter essa visão de como a gente integra, de como a gente trabalha com essa visão. E para a sustentabilidade, que é um pilar para a gente, é parte da nossa estratégia, não foi diferente. Então, a gente olha desde o pneu até a carroceria do caminhão. Perfeito. A gente sabe que o maior desafio é como que a gente evita a emissão do gás de efeito estufa, de como a gente diminui, né, a emissão de CO2 aí na atmosfera. Esse é o objetivo principal. E isso começa desde uma excelente malha logística. Isso acontece desde você fazer um bom planejamento de rota, das roteirizações, quanto menos você rodar com os caminhões ou rodar de forma mais eficiente, de circuitos colaborativos, e a gente também trabalha com isso. É foco principal antes mesmo de você fazer um investimento. Perfeito. Ok? Então, a gente trabalha nessa base e também investe. Então, tem investimento de termos veículos elétricos, veículos a gás, né, de biocombustível, que hoje a gente trabalha com GNV e já com biometano. Boa. Temos iniciativas aí mais disruptiva, que foi o quê? De trazer um material como PET, como o nosso próprio BOPP, que é a nossa bolsa, né, onde coloca o pacotinho ali com
os nossos produtos e Dá pegar. um exemplo de marca. Fica à vontade para falar, porque a galera... Porque falando acha de mais inovação, assim, eu tenho certeza que né, dentro das nossas marcas favoritas, a PepsiCo é líder na parte de salgadinho. As marcas favoritas que trazem muita inovação, Doritos, Isso. Cheetos, Sim. Ruffles. Eu tenho certeza que você já A galera conhece, consome, né, e é, consome desses produtos. Então, usar esse material que iria, né, para um lixo, que é seria o descartável, saco que da viraria... Ruffles, por exemplo. Exatamente, certo? o pacotinho. O pacote da Ruffles. Que viraria aí um resíduo, passa a ser uma matéria-prima, junto com garrafas PET, para compor a fibra onde nós fizemos aí a estrutura dos nossos baús, a carroceria do caminhão. Então, hoje, nós temos aí mais de 560 carrocerias, porque foi orgânico. A partir dessa ideia, fizemos o primeiro, e daí deu certo, porque esse primeiro, junto com uma startup que nos ajudou nesse sentido, ele passou por teste de quê? Segurança, qualidade, de aspecto de segurança, né, no sentido de o calor, absorção de calor não, porque dentro dessa carroceria a gente tem nossos vendedores, a gente tem os nossos entregadores que estão trabalhando no interior disso. Tá, para a galera entender bem, assim, você é mais prático, esse projeto é legal. Ok. Tem um caminhão, você falou que tem até frota própria, você tem chama de cavalo, que é o motor ali, do caminhão e tal, beleza. Seja ele, eu vou inventar aqui, né? Volvo, Scania, Mercedes, e por aí vai, tem lá o caminhão, beleza? Beleza. Aí você está falando da parte de trás. Perfeito. Né? Você é bem didático aqui. Boa. A parte de trás você pode ter sides, pode ter truck, você pode ter um monte de tipos, né? Você pode ter a granel, você pode ter carroceria. Você está falando de que tipo de caminhão especificamente? A gente está falando do caminhão de grande porte e também de pequeno porte. Dos dois, beleza. Dos dois. Se fosse o truckzinho ou aquele carreta. Nós começamos com o menor, que é aquele caminhãozinho que a gente chama de 3/4. Isso, 3/4. Aí. O truquezinho. O primeiro modelo foi dessa carroceria. E a carroceria é a caixa. A caixa, exatamente. A caixa essa estrutura, ao invés de ser feita com alumínio... Que é o padrão é alumínio. Isso aí. Ela agora é feita nos nossos veículos com essa fibra. Boa. Que foi testada, aprovada nesses requisitos que eu comentei contigo, e hoje é feita com esse material. Se você não observou, agora com certeza você vai começar a observar, olhar nossos caminhões e você vai ver essa descrição na carroceria. Essa carroceria é feita com material reciclável. Tá? Boa. Lógico que vocês não fabricam isso, né? Você tem um outro terceirizado ali que Exatamente. Faz, né? Hoje, a mesma empresa que faz a implementação do nosso baú e que fazia para o alumínio, ela hoje, em parceria com quem fabrica essa fibra, ela compõe esse material. Boa. E quando a gente adquire um caminhão, a gente leva para essa implementadora e já sai de lá com essa formatação. Boa. E isso está aberto. Outras empresas já estão começando a fazer e buscar essa ideia, porque essa é uma ideia para a melhoria do meio ambiente. Do meio ambiente. Ou seja, não é uma exclusividade que vocês fizeram, tem que ser só na Pepsi. Não. Tanto a Facchini, eu posso falar, a Facchini é essa. Pode falar as marcas, fique sempre à vontade. E ela que está trabalhando com a gente. Quando traz o nosso caminhão implementado, ele já vem com essa inovação de você ter ali um baú que é feito com parte da fibra. A composição dela compõe aí garrafas PET e os nossos pacotinhos, nossas embalagens. E vocês, que talvez seja com o terceiro também, vocês é que fazem, vamos dizer assim, a coleta da reciclagem. Sim. Tem tanto como a gente recupera isso, mas também algumas que poderia ter aí, saiu de linha, ou a gente vai ter algum tipo de write-off dessas embalagens. Ela, ao invés de a gente tratar isso como resíduo, ela é encaminhada para essa fabricação. Não, muito legal essa questão do caminhão, né? Sim. Cara, interessante. E o legal, que você, só reforçando esse ponto, você falou que está aberto para todo mundo, né? Não precisa ser uma iniciativa da PEC. Você pode ir na Facchini, por exemplo, que não tem problema de falar o nome aqui, e quem quiser ir lá e fazer o projeto igual, é bom para o meio ambiente. Você está ajudando a sociedade como um todo, né? Exatamente. Isso para mim é um diferencial de estamos juntos, né, com esse propósito de sustentabilidade. Boa. Que outras iniciativas tem além dessa? Bom, além dessa, você comentou da foto do slide. Isso. Além de
do que você comentou da caixa plástica, a gente também tem o painel solar. O que é esse painel solar? Foi um trabalho feito com uma outra parceira, uma startup chamada Sanil. A gente coloca aí um painel de fotovoltaico, ele é bem leve, ele fica sobre a carroceria do caminhão e ele vai captando a energia do meio ambiente, energia solar, e essa energia ela vai para a bateria do carro. Não é uma bateria do caminhão elétrico que a gente compra aí como matriz energética, mas a bateria que sustenta toda a parte elétrica do veículo. Tá. Os nossos veículos de vendas, ele tem ali uma impressora, ele tem ali um lugar para colocar o celular, o coletor de dados. Isso consome energia. E nossa força de vendas, ele trabalhava e ele circula com este veículo, chegava segunda-feira na hora de dar partida no veículo, normalmente a bateria caía. E vendedor precisa estar na rua, focado em vender. Né? E a gente tinha muitos chamados da força de venda dizendo o seguinte, olha, não estou conseguindo sair para a rota porque a minha bateria riou. Então tinha que todo um trabalho de manutenção e de voltar isso a funcionar. Com essa ideia que também foi, né, do time, esse painel agora ele abastece essa bateria ganha maior tempo de vida útil. A gente já reduziu aí mais de 11 mil toneladas de emissão de CO2, porque na partida é menos combustível que é lançado, né, na hora que faz a partida do carro, e o chamado que nós tínhamos, porque a bateria tinha arriado, já não existe mais. Por quê? Por conta dessa iniciativa de captar a energia da placa solar. Então, é um projeto que hoje a gente já tem aí mais de 360 veículos que já compõem dessa placa. E como eu falei no início para você, deveriam ser iniciativas escaláveis e orgânicas. Então, a partir do momento que a gente adquire um novo veículo, ele já vem com essa carroceria. Já vem com a carroceria e já vem com o painel fotovoltaico. É isso. Caraca, é muito legal, né? Porque você não lembra, você fala, puxa, não é para esse painel ajudar, não digo, não é para esse painel dar autonomia de rodagem para o caminhão. Não é isso. Mas, na verdade, é para carregar, né, e para dar eletricidade a vários outros equipamentos, o que ajuda na autonomia. Exatamente. Né? Ele não é a tração do motor, mas ele carrega todos os Garante a disponibilidade do veículo para ele não ter essa pane elétrica na hora de dar a partida, principalmente em grandes intervalos de uso. Caramba, esse projeto já tem tempo, né? Porque se eu tirei a fotinho lá na palestra lá. A gente começou em 2020. 2020, foi justamente, acho que quando 2020. Quando eu tenho, falei 4 anos, né? Não sei se foi E já ganhamos prêmios aí, a gente ganhou prêmios de reconhecimento do mercado e grandes eventos. A gente já, tanto a da carroceria quanto a do painel já foi reconhecido pelo mercado como uma inovação que realmente agrega valor. Boa. E você comentou das caixas, né? Lógico que a gente tem a questão das caixas em termos de material também, das caixas de transporte, tem a questão dos pallets, mas vocês também têm uma cubagem muito boa do caminhão, né? Sim, sim. Todas as carrocerias do que é da frota da Pepsi, só para te dar uma noção do tamanho dessa frota, é uma frota gigante, uma das maiores em termos de bens e consumo. A gente tem só de cavalos, assim, mais de 270 cavalos. Caramba. A gente tem aí mais de 700 carretas, tudo próprio. E para o last mile, que é onde a gente tem essa força de venda, são mais de 2.300 veículos próprios, entre 3/4, truque e toco. Nossa. Tudo frota própria da Pepsi. Então, esse ativo que a gente tem, ele é feito de uma medida para quê? Para o nosso tipo de negócio. Então, essas carretas elas são produzidas numa dimensão que, de acordo com o tamanho das nossas caixas, a gente tenha o máximo de ocupação. Como eu te falei, a eficiência logística ela é fundamental para essa agenda de ESG. Lógico. Então, quanto melhor Cuba, menos viagem você faz. Menos viagem você faz. Se for elétrico, beleza, mas se for GNV, que daqui a pouco a gente fala sobre isso, você tem emissão no GNV. Elétrico. Se forem da diesel, nem se fala, né? Exato. Mas quanto menor a gente cuba, menor diminui o número de transporte, melhor para o meio ambiente, ponto. Exatamente. E aproveitando esse gancho, dos 280 cavalos que nós temos, 80 deles são para emissão de biocombustível, de GNV.
Ah, Tá? Então, desde 2019, a gente adquiriu o primeiro da Scania e a gente segue com esses veículos. Então, 80 dos 280 a gente já usa a GNV. Quando a gente compara o GNV em relação ao diesel, são 30% menos de é emissão. isso. É. E agora a gente começou desde maio desse ano, nós implementamos na nossa planta de Itu um ponto de abastecimento de biometano. Legal. A gente Porque biometano faz uns 2, 3 anos que eu ouço. Vai dar biometano, mas ainda não Para a tô gente vendo. chegou. Pra gente chegou. Legal, legal. 70% dos veículos que carregam nessa planta, eles têm esse abastecimento com biometano. São cerca de 3 mil metros cúbicos por dia que a gente abastece de biometano nesses caminhões. E o biometano, em relação ao diesel, a redução é de 99% de emissão. Nossa. E o biometano, comparando ali, o que você vê de vantagem e desvantagem, de maneira bem geral, entre o biometano e o gás natural? Então, o gás, em termos de custo, a conta está muito Tá próxima. próximo, tá A bom. gente tem uma redução com o biometano de 5%, Tá bom. mas conforme tem variação do petróleo, tem efeito no gás, e isso pode flutuar. Aham. Mas vamos dizer que praticamente está em linha Beleza, em perfeito. termos de custo, mas em termos de emissão é isso. O GNV para diesel é menos 30%, mas o biometano para diesel, a gente está falando de praticamente 100%, 99% de redução. Outro benefício é que a gente tem esse ponto de abastecimento dentro do nosso hub. Então, o tempo que se demorava da nossa frota abastecendo em posto de GNV em rota, ele está no hub tendo abastecido com biometano. Em termos de performance do caminhão, velocidade e tal, também Não, em termos diferentão, né? a autonomia mantém parecida com o Parecido, GNV, né? não tem ganhos nem perda. Isso aí, A- parecido. A performance é igual. A boa notícia em relação a isso é que esses caminhões que nós temos, eles já estavam preparados para isso. Não importa, é GNV ou biometano, não precisamos fazer nenhum tipo de ajuste no caminhão. A partir do momento que a gente deu o go live no ponto de abastecimento do nosso hub, a gente passou a usar biometano. Legal, legal. Legal. Agora, você tem um posto central? Um posto O dentro network do nosso hub. design para fazer isso aí não pega a frota inteira, porque obviamente não vale a pena, você nem consegue abastecer a frota no mesmo ponto, né? Não, hoje nós temos 3 hubs. Um fica em Itu, outro em Sete Lagoas e outro em Curitiba. Os 3 hubs estão dentro das nossas plantas, Perfeito. né? A gente tem aí, ao todo, 4 plantas de salt, 5 plantas de salt, que é uma específica que produz a parte de look, né? A torcida, a fofura, que você deve conhecer também. Conheço. Mas a gente tem planta de salgadinhos, esses que eu comentei, esses salgadinhos campeões, Doritos, Cheetos, Fandangos, Ruffles. A gente tem Itu, Curitiba, Sete Lagoas e em Recife. Tá? Mas frota, onde está a frota? Nesses 3 que eu comentei. E Itu, que é onde a gente tem o maior volume de carretas, é onde a gente fez a implementação desse primeiro posto de abastecimento. Legal, legal. Tem um conceito também de sustentabilidade em termos de transporte, né? Que é de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo é de custo. Que é a questão do sharing, né? A gente está numa economia compartilhada. Você começar, para quem tem frota própria, óbvio, para quem não tem frota própria, essa pergunta não faz sentido. E você começar a compartilhar a tua frota para aquele famoso bate-lata, volta vazio e tal. Tem players, né, que são concorrentes seus, mas vou dar um exemplo, a BAT, né, que você usa com cigarro, já criou uma empresa de logística inteira e ela faz sharing da frota dela. Vocês fazem, não fazem? Fazemos. Fazem também. Fazemos. Né? Não só da nossa frota, mas também dos parceiros que trabalham conosco. Tá. A gente tem aí cerca de 80 transportadoras que trabalham conosco. Além da frota própria, além da frota transportadora terceirizada também. A nossa frota, essa primária, esses 270 cavalos e 700 carretas, ela faz 60% da transferência. E nós usamos ela somente para fazer a transferência. Tudo que é vendas, eu faço com parceiro logístico, com outras transportadoras. Tá certo? E a ideia é nunca voltar sozinho. Alguns estudos de mercado, 40% da frota hoje retorna vazio. É isso aí. A nossa frota está a 20% só. 80% ela
faz as viagens carrega de outro carregadas. lugar. Exatamente. Então, por exemplo, a gente vende frete para a Shep. A Shep é quem trabalha com nossos pallets. Então, toda a transferência do próprio pallet que a gente faz locação da Shep, a gente vende o frete para ele e carrega esses pallets. Então, é uma de como a gente usa a nossa frota. E a gente, encontrando parceria, a gente faz a parceria com outras empresas também. Tem um parceiro que a gente trouxe, uma startup, que é a Logshare. Ela também ajuda nesse sentido. A Logshare, ela consegue conciliar... Tem a tecnologia ali, tem a tecnologia, marketplace. Né? Exatamente. E eles ajudam a conectar essas malhas logísticas. Então, a gente também está fazendo aí parceria com eles justamente para ter essa colaboração. Né? Para que possamos evitar não só... quer dizer, não ter somente o ganho de custo, porque com certeza aí a gente tem um ganho no que diz respeito à eficiência dessa logística com a colaboração, mas também evitar que o caminhão circule vazio. Lógico, entendo, muito bom. E nessa distribuição de frota, mais de terceiros que você tem, uma pergunta bem trivial de SD fala, puxa, por que não põe elétrico em tudo? Uhum. Por que não põe... Biometano é mais novo, mas GNV em tudo, em vez de rodar no diesel. Como que vocês estão vendo hoje? Puxa, eu estou usando mais para last mile. O que você enfrenta de problema ainda e desafio se fosse migrar a frota de uma vez só, vocês que estão bem avançados, né? Tem gente que está pensando em ter o primeiro caminhão elétrico e vocês já estão com uma frota diversificada. Mas o que impede de ser 100% ou nem é vantagem? Como que está isso para vocês? Sim, dentro da nossa matriz energética, o elétrico está presente. Isso. Eu comentei no início, mais importante do que o investimento e construir uma matriz energética, a mentalidade, o mindset é como vamos pensar em ESG no end-to-end. Volto para a estratégia. Perfeito. A estratégia é essa, desde o pneu até a carroceria, como que nós colocamos aí iniciativas em prol disso. Mas a matriz energética é parte disso. Então, eu te comentei sobre o GNV, eu te comentei que agora a gente já está com biometano, e biometano é um vencedor, ele está alavancando muito rapidamente a nossa agenda, mas a gente também tem elétrico, e principalmente no last mile. A gente tem aí hoje 104 veículos elétricos circulando nesse last mile, e o que faz a gente decidir avançar nessa agenda ou não é o aspecto de infraestrutura, que hoje é o grande desafio. É isso mesmo. Né? Não é novidade para ninguém em relação a isso. Infraestrutura é o desafio, e no nosso caso, o desafio ainda foi maior, e foi o case que eu comentei, que eu levei lá para a maratona de supply. Né? A PepsiCo, parte do GTM dela, a gente chega do mercado de várias maneiras. Né? E a força de venda... é go-to-market, porque às vezes o GTM não é tão famoso lá. Go-to-market é a estratégia que você vai colocar os produtos em expansão no mercado. Exatamente, a forma como a gente chega no mercado. Isso aí. E uma das formas que a gente chega no mercado é o que a gente chama de pronta entrega. É um vendedor que ele sai com essa mercadoria consignada no caminhão dele, vamos dizer assim. Já não sai com um pedido pronto do cliente final. Ele vai ao centro de distribuição, carrega, e ele vai para a rota, ele tem um roteiro pronto, com toda a logística preparada para ter o máximo de eficiência, e ele vai, no momento que ele vai atendendo esses clientes, ele vai ali tirando o pedido, ele vai no carro, ele faz o picking dessa mercadoria, ele emite uma DANF fiscal e volta depois ao ponto de venda da entrega. Pensando de uma maneira, para quem é do mercado de varejo é muito básico, né? Para quem é de indústria, não entende isso aí. Vamos dar um nome popular. Imagina que eu tenho uma pessoa lá que está dirigindo o caminhão, com uma pessoa do lado, e está parando na padaria, né? Para vender o salgadinho. É isso mesmo. Aí para no Pão de Açúcar. Aí o cara vai lá, para no Carrefour. Aí o cara vai lá, para no restaurante. Aí o cara vai lá, para no hotel, né? Ele vai parando em pontos diferentes, e é o que você falou, ele faz a venda, né? E aí, João, tudo bom? Quer 100 salgadinhos aí? Né? Lógico que ele já tem um forecast, tem uma rota, mas ele tira o pedido na hora. Ele tira o pedido na hora. Isso aí. Ele faz a separação dessa mercadoria na hora e ele entrega na hora, que é esse modelo de pronta entrega. Isso aí. E aí ele pode circular com essa mercadoria, suportado, né, fiscalmente para isso, e existe nessa nossa estrutura de mais de 2.300 rotas, parte delas são de longa distância. Isso. São rotas que ficam até 15 dias
vender no ponto de venda. E o que é legal dessa logística é que ele não precisa retornar, eu levo a mercadoria até ele. Então a gente tem aí uma espécie de um carro que a gente chama de carro-mãe. Ele leva essa mercadoria, encontra esse vendedor. Encontra outro carro. Outro carro, né? Exatamente, num estacionamento, na porta da casa desse vendedor, na frente de um cliente, num posto de gasolina, e ali ele faz a recepção dessa mercadoria e ele continua vendendo, tendo a eficiência de não ter que retornar até a base. Quando a gente foi colocar o carro elétrico, qual foi o desafio? Para essas rotas não fazia sentido. Porque se ele pode Porque basicamente é uma circular... pergunta básica. Obviamente não estamos falando do centro de São Paulo de capitais. Provavelmente a gente está falando de interior. Exatamente. Em que roda no interior 200, 300 quilômetros e não tem a densidade de PDV que tem as capitais. É isso, né? É exatamente isso. Você já trabalhou na Pepsi? Não. Já fez algum trabalho? Exatamente isso. Então a gente teve que fazer um estudo porque carregar esses veículos elétricos é necessário que ele volte ao centro de distribuição. Isso. Então a gente teve que fazer um estudo de quais são os vendedores que moram perto do centro de distribuição, quais são as rotas que atendem perto do centro de distribuição, porque esse veículo passaria a ter que ficar na base para receber esse carregamento, que hoje não necessariamente ele precisa voltar à base. Se ele tem mercadoria... Ele pode atuar, vem, é lógico. Ele está vendendo. Como eu falei no início, o nosso Uma pergunta aí, hoje vocês vendendo. usam para o elétrico, né? Biometano nem se fala porque é um abastecimento super específico, mais inovador. O elétrico já existem poucos, mas existem postos de recarga de elétrico. Vocês hoje não usam. Não. É só a própria recarga dentro dos seus do centro de distribuição de dos seus CDs. Exatamente. Perfeito. Isso, independente de Pepsi, que está um conhecimento geral de mercado, você acha que financeiramente vale a pena ou não vale? Falta infra, é muito arriscado? Qual que é o desafio geral, assim, Brasil, de se falar, não vou ter o meu, eu vou usar um posto na estrada? Eu acredito que talvez ter esses pontos que concentre isso e que possa ser rápido ou que tenha um estacionamento que possa deixar o caminhão ali de forma segura, isso pode ser até um business no futuro. Entendi. Entendeu? Eu acredito que isso... hoje está faltando essa estrutura toda. Está faltando essa estrutura. Isso. Perfeito. Né? A gente não tem infraestrutura em rota e muito menos em lugares que você vai deixar ali como um hub para o teu caminhão ficar carregando. Tá? Eu tava comentando duas curiosidades aqui, né? Uma, eu estava em São Francisco, nos Estados Unidos, semana passada. E na semana retrasada, aqui a live, né? Para quem não sabe, fica na Vila Olímpia, né? Em frente ao Shopping Vila Olímpia. Então tem a Faria Lima aqui, né? Na semana retrasada, eu tava pedalando, eu venho de bike, e eu vejo um posto na Faria Lima que abriu de abastecimento elétrico. Você chegou a ver? Não. Cara, eu passei de bike, semana pra falar, ué, tem um posto, mas é grandão assim, sabe? Uma parede para abastecimento elétrico. Falei, caramba, na Faria Lima criaram um posto, mas muito mais focado em carro, obviamente, muito mais focado em carro. Para frota leve. Para frota leve. Achei curioso. Lá em São Francisco é Tesla, cara, é carro elétrico, né? Bastante lá. Inclusive, outra curiosidade aqui, né? Eu até postei no Instagram, no LinkedIn, que eu andei de carro 100% sem motorista, né? Uau. Lá em São... Agora, eu andei 2 vezes no carro que não tem motorista. O volante mexe só 60 do lado, banco do motorista vazio. Legal. Você pede pelo aplicativo tipo Uber e anda. Isso vai ser uma revolução, até em termos de sustentabilidade, motorista, é incrível, porque eu andei e está 100% funcional. Não dá medo nenhum, cara. Tudo. Não tem motorista. Você se sentiu seguro? Cara, muito seguro e teve uma curiosidade. Outra curiosidade, além de andar. A gente estava em 4 pessoas, né? Tá. Eu sentei no banco da frente. E os outros 3 sentaram atrás. O carro era um Jaguar, tá? Tipo um mini SUV, como se fosse um tamanho de um Heavy 4. Mesmo assim, ficou razoavelmente apertado os 3 atrás. Não ficou com tanto espaço. Então eles sentaram e o carro começou a andar. Eu, como estava no banco da frente, puxei e coloquei o cinto. E eles não colocaram de largar, tal, me apertaram, não colocou. Aí deu uns, tipo 1 minuto, o carro, plim, 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 plim. Ó, tem que colocar o cinto. Legal. Aí um deles tentou colocar, mas estava meio apertado, os 3 ali, um colocou, o outro, não vou colocar. Eu lembro, plim, plim. Cara, deu 2, 3 minutos, entrou uma pessoa, ser humano, ao vivo no alto-falante do carro. Uau. E falou, tem que colocar o cinto. E o carro começou a andar para encostar. 100% monitorado. Você acredita nisso? Foi muito legal ter acontecido do cinto. Entrou uma pessoa ao vivo, falando inglês, obviamente, com a gente. Falou, olha, você tem que colocar o cinto de segurança. Quem que não tá colocando? O pessoal do banco de trás? O pessoal do banco de trás. Tem que colocar o cinto de segurança.
É muito louco, não é? Muito louco. Cara, muito louco. O monitoramento, começou a pitar, o sistema de radar funcionou, foi muito legal a experiência. Isso trouxe mais confiança, com certeza. Muito mais, né? Com Eu já certeza. tava confiante, eu sou um cara pró-tecnologia. Tava confiante, mas foi legal, né? Que você fala, pô, senti monitorado aqui, de fato. Mas voltando, cara, esses carros se reabastecem sozinho. E se você tá dirigindo Tesla ou qualquer outro carro elétrico lá, no próprio Tesla ele fala, ó, ele tem um mapa dos postos, né? Ele avisa quanto falta de combustível e ele te mostra, se você chega até o ponto, ele põe no painel, ó, você fala, olha, você tem 100 km para rodar e tem um posto a 80 km, sugiro que você passe por ele. Isso já está programado no Tesla. Incrível. Né? Isso já no Tesla funciona por padrão, tá? Por padrão. Incrível. Olha, mas não temos ainda aqui, né? Não. Não temos ainda aqui. Não, mas é um modelo, né? É um futuro Mas vamos chegar, eu que a acho. gente vê que já existe. Nós vamos chegar. Por isso que o incentivo a esse desenvolvimento de infraestrutura, todos nós precisamos solicitar isso, todos nós precisamos, de uma certa forma, puxar essa agenda. Quando eu falo todos nós que operamos com logística, todo mundo que vai pró-tecnologia, pró essa agenda de ESG. Por quê? Porque esse é o futuro. Não, esse é o futuro demais. Esse é o futuro aqui, porque isso. lá já chegou, né? E o que você tem de... Porque a gente falou os principais aqui, projetos, né? Não faltou nenhuma iniciativa mais chave aqui, sua? A gente tem feito... Iniciamos uma nova depois do biometano, que é fazer o que a gente está chamando do e-retrofit. O que é isso? Eu estou um caminhão que iria receber... ia ser baixado, ele ia ser... Acabou o tempo dele de vida útil, vamos dizer assim, e a gente vende esse ativo, a gente dá baixa nesse ativo. E nós pegamos dois caminhões desse e tiramos o motor a combustão e colocamos o elétrico. Ou seja, a gente está dando uma sobrevida para esse caminhão. Perfeito. Em termos de lataria, toda a nossa manutenção ainda tá bom. Tá boa. A gente garante isso ao longo da vida desse caminhão e faz a troca desse motor. E a gente já está com eles rodando aí como um piloto inicial para buscar essa transformação. Ou seja, a gente, além de ganhar vida útil, além de ser 50% mais barato do que adquirir um novo, a gente está indo para um tipo de matriz energética que tem a ver com a nossa agenda. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta. Quando a gente fala principalmente dessa questão de CO2, né? Eu vou falar dados de mercado gerais aqui, tá? Dados gerais, mercado, a gente tem uma meta que, particularmente difícil de ser cumprida, minha opinião própria aqui, não é baseada em nada, de muitas empresas no mundo inteiro ter colocado uma meta de 2050 net zero. Né? Muita empresa colocou essa meta aí. E quando a gente fala isso, tem nessa concepção uma questão do protocolo GHG de escopo 1, 2 e 3. Né? Para quem não manja isso, o escopo 1 é aquilo que você produz por conta própria, o 2 é a energia elétrica que você usa, por exemplo, na sua planta, e o 3 é basicamente a cadeia de fornecedor para frente e para trás. Né? Quando vocês estão fazendo esses projetos, vocês já estão desenvolvendo, acredito que o escopo 1 esteja bem avançado, né, pelo que vocês estão fazendo. Vocês já estão incluindo bastante essa questão do escopo 3 ou está mais difícil? Essa é a minha pergunta. Com certeza faz parte da agenda. A gente está, como você falou, muito acelerado o escopo 1. Imagino, porque mas a gente vocês têm mais controle, né? Mas a gente já está colocando na nossa agenda também o escopo 3. Falando de meta, a gente, como frota, a gente tem a meta de reduzir 30% na composição do que a companhia tem até 2030. Até 2030. Até 2030. Perfeito. Essa é a nossa meta agora para a gente alcançar, e essas iniciativas nos levam a esse objetivo. Que eu particularmente adoro, tá? Eu vou falar adoro pelo seguinte, porque é teoria sobre meta, né? Quem coloca 2050 net zero, é muito nuvem, né? É muito... Cara, tá longe de 2050, mas ao mesmo tempo tá perto e não vai conseguir chegar. Eu acho que é legal ter o norte, mas é legal você ter essas metas intermediárias, né? De falar, puxa, 2030 tá aí, né? Faltam aí 5 aninhos e, 5 aninhos vamos tracionar o que der, depois a gente aumenta muito nos escopos. Muito bom. E para fechar, o que você vê de futuro agora? O que vai vir pela frente? Aí você pode até separar em duas coisas se você quiser. O que você acha que tem de futuro mapeado para vocês na PepsiCo
E o que você acha de futuro que vai vir para transporte de ESG? Mesmo que você fale, pô, não está no meu radar ainda, mas eu acho que isso aí vai... É, hoje nós estamos focados em consolidar todas essas iniciativas, Perfeito. tá? O plano nos leva, que a gente, né, nos leva a alcançar as metas que a gente já estabeleceu. Então, nosso foco está nessa agenda e como eu falei, todas as iniciativas elas precisam ser escaláveis, Boa. elas precisam ser replicáveis. Então, nosso foco está aí, tá? Conforme for avançando esse aspecto de infraestrutura, como eu comentei, Boa, boa. a gente vai alavancando iniciativas como, por exemplo, ter mais caminhões elétricos. Tanto que eu comentei da frota leve, né, no leste maio, mas a gente também adquiriu um caminhão semi-pesado da Scania. A gente comprou esse caminhão, ele veio direto de fora do país, ele veio da Suécia, e a gente tem um caminhão semi-pesado elétrico da Scania, que foi o primeiro no Brasil, foi a PepsiCo, para você ver a nossa intencionalidade em realmente mover essa agenda. Tá? Então, o nosso foco é esse. Agora, o que vem de futuro? Vai depender muito desse avanço, para mim, da infraestrutura. Da infra, né? Acho que a gente não tem um desenho muito claro e efetivo do que vai ser esses próximos passos, além do que a gente está conhecendo agora. Tá certo? Biometano, para mim, com certeza é uma grande aposta. A gente vai continuar seguindo nessa agenda porque a gente está vendo o resultado efetivo dele. Tá certo? Agora, conforme avança, igual esse exemplo que você deu, que vocês caminhão, teve essa experiência lá. Rodar em carro autônomo, um dia vai chegar caminhão autônomo. Exatamente. Né? Sem nenhum motorista lá dentro. Exatamente. Já existe, tá? Eu já tenho vídeo que eu passo de caminhão rodando sem motorista. Exato. É que vai demorar para expandir, tem um mapeamento e tal, né? É muito legal, né? Esse negócio do carro autônomo. Quando você olha no aspas, como se fosse um Waze dele ali, né? Só para fazer um jeito meio popularzão aqui. Quando você olha no Waze ou no Google Maps dele, ele não aparece o caminho só, né? Na tela que você vê do tablet, como se fosse o Waze, ele é tipo um 3D de sensores, né? Então aparece tipo a pessoa andando com um cachorro, bicicleta, outro carro, ele é vivo, né? Ele é como se fosse uma realidade aumentada ali, né? Você vê os carrinhos passando do lado, porque é tudo sensor, né? Nas férias agora de julho, eu fui com a família para a Europa e lá eu tive a oportunidade de pegar um Uber. Tinha motorista, mas tinha essa tela. Que tinha tela, né? Eu achei incrível, porque né? Tinha essa reprodução em 3D. E eu falei para o motorista, eu posso filmar aqui essa tela? E eu filmei. É legal, né? Achei incrível. Cara, que fica passando tudo. É o cachorro, a bicicleta, o pedestre. Você consegue dirigir olhando para ali, sem necessariamente olhar para frente, porque é perfeita a reprodução. É perfeito em tempo real. É muito legal. Agora, então, vamos fechar o negócio de tendência. Ficou super claro. Acho que, digamos assim, vai de maneira geral... colocando a sua resposta com outras palavras, é muito menos novas inovações de novas tecnologias para os próximos anos e muito mais escalar o que já tem, né? De uma maneira mais racional, assim, pragmática, e aí você fala, poxa, vocês já têm biometano, já tem caminhão elétrico, já tem a placa solar fotovoltaica, já tem a carroceria, pô, talvez não tenha no roadmap seu e do Brasil tanta inovação a mais do que essas aqui, mas tem que conseguir escalar isso aqui. O reconhecimento do mercado, do que a gente faz, é que o que a gente faz já é muito. É muito. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Quando eu termino de fazer uma palestra em um evento que eu levo esse assunto, quando eu desço, as pessoas vêm me abordar e falam assim, cara, incrível, vocês... E o que é de admirar, e por isso a intencionalidade da companhia nisso, é porque nós somos embarcadores. Então, como embarcador, você ter todas as iniciativas na área de logística voltado para isso, realmente mostra a intencionalidade muito para isso. Não, e você falou que procura a gente, eu tenho certeza que chegam pessoas com um comentário de desânimo para você, né? Não chega? Desânimo, como assim? Assim, a pessoa chega e fala, nossa, eu tô muito atrasado, meu Deus, a gente tá muito longe. Vem no sentido de, caramba, que legal. Não, mas deve chegar. Porque acaba sendo uma referência. Não, porque é muito à frente de outros que a galera fala, nossa, mas não tem a menor condição ainda. Tô muito longe disso aí, né? Tô muito longe disso aí. Muito legal. E a gente fica feliz com isso, com certeza. E para fechar, nem tal, eu lembrei de mais uma. Outros modais, vocês usam porque rodoviário é o que mais manda, né? Mas outros modais, vocês têm alguma coisa em outros modais assim? Sim. Hoje, toda a nossa aveia a gente é produzido no Paraná, mas o nosso maior mercado é no Norte e Nordeste.
Então, hoje a gente tem umas 15 rotas que é com cabotagem. Cabotagem, Brasil. Cabotagem. Marítimo Brasil, Então, perfeito. esse é um exemplo de que também tem essa pegada e essa eficiência. Então, a gente trabalha principalmente na característica desse produto, porque a PepsiCo ela tem essa parte do salgadinho que a gente falou aqui, mas a gente também tem aveia, Quaker, a gente Isso. tem o Toddy, a gente tem o Todinho, a gente tem água de coco, que era coco. Então, dentro desse diferente portfólio, a gente também usa o modal, e no caso aqui a cabotagem com aproximadamente 15 rotas já que a gente puxa Boa. do Boa. Paraná para o Nordeste. Cabotagem tem alguns navios, né, vamos chamar assim, navios, Uhum. embarcações, que já estão também com algumas iniciativas ESG, né? Tem alguns navios que já tem placa solar, né, para fazer a rota, não que seja 100% autônomo, mas é híbrido. E tem alguns navios veleiros. Você já viu os navios veleiros da Yara? Não. Cara, o negócio é muito legal. Eu uso também em slide, tem foto disso. É navio veleiro. Quando você pensa meio caravela, né? Piratas, né? Mas não é o Piratas do Caribe com a velhinha lá. Na verdade, a gente está falando de uma engenharia, se eu não me engano, pelo logo, tá? Se eu não tiver errado, pelo amor de Deus, se eu tiver errado, me corrija, hein? A vela, parece que eu vi um logo da Mitsubishi na vela. A vela é de metal, é um negócio. Como tem pessoa na foto de referência, chama navio Birkman, é da Yara, isso aí eu tenho certeza. Você pega uma pessoa assim, de 1,70 m de altura, quando você olha o tamanho da vela, estamos falando de uma vela de 30, 40 metros. É uma vela de engenharia de alumínio, provavelmente, carbono, vídeo? não sei o que é. Tenho. Depois eu vou te pedir para compartilhar comigo, Beleza. fiquei interessado. A vela é enorme, ou seja, imagina que dá nossa, sei lá, 30, 40 metros, até um braço mecânico de que se for descer, tipo um guindaste, entendeu? Que desce e sobe, tipo um prédio de 30 andares. E é uma vela de metal gigantesca, então ela desce e sobe, e ele roda totalmente a vento, né? Uau. Então você também tem essa parte de SD rodando com navio veleiro, e inclusive autônomo, tá? Você já tem navio veleiro com placa solar para algumas coisas, porque para funcionar alguma coisa o navio é elétrico, né? E aí você não vai depender de vela. Então você tem a placa solar com navio veleiro e sendo com pouquíssima tripulação, totalmente autônomo, remoto. Incrível. Eu vou te mandar depois. Manda sim. Muito É isso aí. Muito bacana. Mas no Brasil você não viu nada chegar perto ainda na cabotagem, né? Não. Não, ainda não. Mas legal, sabe? Eu só vi fora. Esse navio, inclusive, ele bate no Brasil, né? É um navio de deep sea, né? De mar maior. Mas ele bate na costa brasileira algumas vezes. Ele já bateu aqui algumas vezes. Bacana, bacana. Muito bom, muito bom. Anderson, para fechar, a gente sempre faz as mesmas perguntas aqui para os nossos convidados, certo? E a primeira pergunta é uma frase de impacto. Uma frase de impacto. Eu vou ficar com essa que eu comentei, a de Thomas Edison. Eu acredito muito na visão. Tá? Visão, para mim, ela é fundamental. Visão aponta a direção, visão nos leva para onde a gente quer chegar. Visão, ela é importante que seja único para o time, porque se tem visões diferentes no time, no sentido de almejar, nós queremos chegar aqui, nós queremos fazer isso, você tem divisão. E o reino dividido, ele não subsiste. Perfeito. A família dividida, ela não subsiste. A sociedade dividida é complicado. Então, a ideia de visão não é que tenha ideias diferentes, o como, mas nós estamos juntos para alcançar isso. Então, para mim, visão ela é fundamental. Eu acredito muito nisso. Mas visão sem resultados, ela é uma alucinação. A pessoa teve uma alucinação. É igual ter uma ideia e não colocar ela em prática. Qual é o valor de uma ideia que não é colocada em prática? Não tem valor nenhum, ela só é uma ideia. Então, eu diria isso, que uma frase de impacto para mim é visão sem resultados é alucinação. Boa. Uma frase de Thomas Edison. Fica legal, né? Porque alucinação é uma expressão hoje que está famosa com os da IA, né? A IA que não vai bem, alucina. Aí. Você sabia dessa ou não? Não? Quando você pega uma IA, por exemplo, ChatGPT, você está no ChatGPT ou qualquer Gemini, Claude Sonnet, você pergunta, ele dá uma resposta que ele viajou assim, totalmente errada, Alucinou. O termo técnico é alucinar. Olha, que legal. Ele fala, alucinou, vamos ter que perguntar de novo. Boa. Segunda pergunta, um conselho relevante, o conselho mais relevante que você recebeu na sua vida, de quem foi esse conselho? Olha, o conselho que eu vou compartilhar aqui, pensando assim, que eu trago e carrego comigo, na verdade é um trecho, né, que eu acredito muito nisso. Não se conforme, mas transforma-se pela renovação da sua mente.
Esse, para mim, é um super conselho que me faz estar o tempo todo buscando essa transformação. Porque ele é profundo, Vamos filosófico. lá. Vai lá. Não se conforme, mas transforma-se pela renovação da mente, pela Perfeito. renovação do entendimento. Eu acredito que a transformação ela acontece quando efetivamente, isso falando pessoalmente, quando você renova a sua mente. Então, se você tem o mesmo pensamento sobre tudo, que tipo de transformação você tem? Então, isso pode cair num comodismo, numa acomodação, né, de estar conformado com algo. Então, o conselho que eu dou é esteja sempre buscando essa renovação, para que haja efetivamente uma transformação. Muito bom, muito bom. Legal. Uma competência, e só vale uma. Pô, essa é É difícil. legal, porque você tem que ter Uma um poder competência? decisório agora. Uma competência que você fala, não, cara, todo mundo tem que dominar, tem que ser bom nisso aqui. Uau! Não pode ser duas? Não, uma. Depois você pode falar a segunda, mas tem que falar, não, primeiro é essa aqui. Comunicação. 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 Porque não saber comunicar, né, não saber expressar, a falta de comunicação ela gera confusão e não saber comunicar efetivamente, como que você vai, por exemplo, liderar? Que para mim seria a segunda ou a primeira. Boa, isso é Tá certo? Porque liderança, para mim, é fundamental. Liderança tem a ver com posicionamento, liderança tem a ver de estar à frente, liderança tem a ver de levar os outros contigo. Então, eu amo liderança, mas não tem como você liderar se você não tem uma comunicação efetiva. Perfeito, perfeito. Sabe que comunicação aparece bastante, né? É verdade? Opa, aqui é um dos clássicos aí, top 5 da comunicação. Olha só. Top Pra mim, 5, top 5. A comunicação gente, no final do ano, a fundamental. gente faz uma estatística. Eu pedi pra galera fazer estatística de novo, né? Curiosidade, né? O ano passado, a gente fez a estatística, né? Não sei se eu confio muito, porque, pô, tinha que entrar vídeo a vídeo, né? Sei lá. Esse ano, a gente tá legendando os podcasts com IA, né? Cara, Certo, vai ser claro, beleza, cara. claro. Vou meter a IA pra fazer estatística Uhum. pra mim. A IA vai fazer E estatística. você pra nós. acredita que vai continuar sendo comunicação? No top 5 vai, certeza, né? Certeza. Mas tem as outras lá. Mas depois a gente vê quanto vai sair. Mas comunicação é top 5, Legal. de longe. Legal. Próxima pergunta, penúltima. O que você... Essa aí você vai ter que acertar, hein? Vai ter que falar, porque você acabou de falar da sua frase do conselho. Ok. O que você acreditou ser verdade durante o tempo, você mudou de opinião. Ou seja, você se transformou. Uau. Você se Verdade, foi uma transformou. transformação. Você acreditava que era assim, você falou, não é, aprendi que é diferente. Você se transformou. Eu vou continuar nessa linha de comportamento. Como eu falei, eu adoro liderança e a parte de comportamento, né, apreciar o comportamento, trazer esse aspecto do lidar com as pessoas. Em toda a minha trajetória, eu contei um pouco aqui da minha história, foi com pessoas. Você tem que pensar uma coisa que você acreditava e você falou, tô Sim, errado. Beleza. mas por isso que eu vou seguir nessa tá bom, linha. tá bom. Tá? E nessa linha tem a ver com o aspecto de vulnerabilidade. Boa, Tá? boa. Porque para mim eu acreditava que vulnerabilidade era você demonstrar fraqueza. Perfeito. Vulnerabilidade tinha a ver com você mostrar assim, algo que existe uma certa fragilidade. Né? E dentro dessa relação de liderança, eu tive uma líder que ela falou: você precisa ser mais vulnerável. Eu falei assim: como assim? É isso. Que ideia é essa? Né? Como que eu vou mostrar algumas fraquezas? E com o tempo eu aprendi que não. Né? Depois que a gente ouve a Brené Brown falando sobre, né, a coragem de ser imperfeito, no livro dela, e a gente pode assistir ela também no TED, ela traz a vulnerabilidade como algo de conexão. Quando você, de alguma forma, tem essa vulnerabilidade, é mais fácil você conectar e as pessoas acreditarem que ali tem um ser humano, que ali tem uma pessoa. E a partir do momento que eu entendi isso, eu fortaleci muito mais a conexão, seja no trabalho, seja fora do trabalho, enfim, porque a vulnerabilidade ela traz isso, ela traz conexão, ela traz empatia, ela traz essa aproximação, e isso é fundamental nos relacionamentos. E você sabe que o que você citou aconteceu exatamente comigo. Só que, curiosamente, eu tenho um episódio claríssimo que eu lembro quando que isso aconteceu. Sério? Em 2020, em fevereiro, não. Um pouquinho antes da pandemia. Não, pelo contrário. Foi em maio de 2020, por conta da pandemia. Porque na pandemia, quando começou ali fevereiro, entrou março, depois foi para abril,
eu estava, aspas, protegendo as decisões e equipe tomando decisão, sem saber se eu estava certo ou não. Eu não, né? O mundo. Nenhum líder sabia se estava certo ou não. Você ia lá e tomava uma decisão. A única coisa que nós tínhamos era a incerteza. Era incerteza. Mas eu tomava decisão com convicção e defendia. Falava, pessoal, não, para hoje a decisão é essa aqui, vamos seguir desse jeito. Porque na minha cabeça, a lógica era falar o seguinte, puxa, se eu ficar em dúvida, não souber o que fazer, ninguém vai saber também porque eu estou perdido, né? E aí eu, fazendo isso, eu fiz muito podcast, fiz muito, cara, live. Na época chamava live, não que não chama, ainda chama. A gente fez muita live aqui. E numa dessas eu ouvi de um psicólogo. Falou, olha, os decisores estão tomando decisão, mas vocês vão acertar? A gente falou, não, vamos errar. E aí, você vai tomar decisão, errar, vai tomar decisão, errar. O que você vai passar? Tá faltando vulnerabilidade. Se você não sabe, fala que não sabe, não tem problema nisso. Você precisa ser mais vulnerável. Cara, numa live ao vivo, o cara falou, sabe, a minha cabeça assim, ó. Pum. Falei, caramba, por que isso. eu tô isso. querendo ser o sabichão, ou querer... Cara, aí eu... Não, mas sabe, no dia seguinte eu comecei, pessoal, vamos lá, do time. Olha, eu não sei se eu tô certo. O que vocês acham? Vamos lá. E não é uma questão de participação, porque você tem decisão que você tem que tomar. Vou dar um exemplo nosso aqui. Para ou não para as aulas? Hoje é ridículo falar, porque paramos. Uhum. Mas antes do lockdown, se a gente voltar no histórico de tempo, o lockdown veio pelo Dória, lembra ou não? Aqui em São Paulo, veio pelo Dória para da aula, depois teve nos outros estados. Mas antes do lockdown, nós tivemos que tomar uma decisão em fevereiro, os paravam a aula. Olha só. Não é uma coisa que você vai deixar na mão do time, falar com os alunos. Você tem que falar, não, eles vão parar. Vamos parar a aula, vamos parar a aula. Né? Então, aí que você fala, pô, mas pode ser que esteja errado, né? E, cara, eu lembro até hoje, foi em maio de 2020 que eu falei, cara, ser vulnerável é bom. É bom. É bom. É bom. Para mim fez todo sentido. E, mais uma vez, quem não leu esse livro, eu super indico. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Não é um livro de autoajuda, para mim, é um livro exatamente de refletir sobre isso, né? E entender que vulnerabilidade é bom. É isso. E no final, uma pergunta divertida, mas que pode ser difícil, porque só vale uma, que é uma música. Uma música da vida, tua história, uma música, você fala, pô, é difícil, né? Porque é tanta música que a gente gosta, né? E se não tiver na playlist, a gente coloca na playlist do nosso campus. Ah, é? É. Cara, não tem uma música, de verdade. E vou te explicar por quê. Não, mas difícil a decisão. No final eu vou colocar uma aqui, mas refletindo sobre essa pergunta, o que eu posso te dizer? Eu toco guitarra, toco violão. Então eu amo música. E adoro ritmos. Então, pô, se eu for falar para você uma música que, como guitarrista, talvez eu vou falar de guitarrista como Joe Satriani, Yngwie Malmsteen, Steve Vai. Agora, quando eu for falar de ritmos, vai surgir N música. Música tem ritmo, tem harmonia, tem melodia. Isso. E para mim, música tem algo que é super importante, que é a letra. E letra remete a palavra. E palavra tem significados diferentes. Se eu perguntar para você assim, qual é o significado de trabalho? Talvez no seu início de carreira ou no seu começo, foi você falar, significando. Trabalho era, né, sustento, era, né, pagar os boletos. Depois de um tempo, trabalho passou a ser carreira. Hoje, talvez trabalho para você seja propósito. Então, a mesma palavra teve significados diferentes. Então, música, para mim, ela tem significados diferentes em momentos diferentes. Depende da sua fase da vida. Fala a fase de hoje. Então, a fase de hoje, eu diria Encontro, da Oficina G3. É uma banda de rock gospel. Encontro? Eu acho que eu não conheço. Provavelmente não, mas a Oficina G3 é uma banda gospel e eles tocam rock. Eu curto rock, né? Sempre fui roqueiro aí. E essa música, além de ter toda essa estrutura de rock, tem solos e riffs de guitarras que eu curto muito, a letra fala dessa ideia do nós. Tentando achar um encontro aqui, ó. Oficina G3. Histórias e Bicicletas. Oficina G3, o artista eu peguei. Exato. E o nome se chama Encontro. Cadê o encontro aqui? Oficina G3. Aqui, achei. É isso aí. Essa aqui. Essa daí.
legal. Boa. Botou na playlist aí? Não, vou pôr, que tá no outro celular. Legal. Vou pôr na playlist. Essa eu tenho certeza que não tem. E Eu acho que não passou. provavelmente não. É. Mas além de ser rock, como eu comentei, Tem uma letra legal. tem uma letra legal. E como eu disse, letra é palavra e palavras têm a sua grande relevância, com certeza. Boa. Anderson, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Pô, eu curti muito, cara. Foi muito legal. Muito legal. Primeiro que o ambiente aqui super legal. Já participei de alguns podcasts, gostei muito aqui. Parabéns. Não só do podcast, mas a estrutura aqui da Live University, assim, uma vibe muito legal. Me senti super bem. E o papo foi super legal, assim. A sua dinâmica, essa energia que você coloca, assim, curti bastante. Muito obrigado pelo convite. Foi um grande prazer. Não, e esse dia é um tema especial. Até comentei na abertura aqui, a gente falar, né? Já existe uma loja que fala, puxa, Wall Street deu uma baixada, né, no ESG. Pelo número de curso que a gente vende, o ano passado a gente estava vendendo mais curso de ESG do que esse ano. Mas a minha conclusão ele não saiu de jeito nenhum, ele apenas deixou de ser uma novidade, né? Pelo menos é a minha interpretação, é pelo que eu torço, né? Então a gente, por exemplo, aqui, dentro da nossa plataforma de educação do Supply Go, a gente tem curso de ESG para supply e para compras. A gente tem palestras que a gente faz ESG, a gente põe ESG na Maratona do Supply Chain, que é o nosso evento, e a gente faz em company, por exemplo, de curso de ESG. Então, uma coisa que a gente continua tracionando bem, né? Vendendo bem, isso porque as empresas, obviamente, pedem para nós, e a gente foca bastante em curso de maneira bem prática, né? Então, se alguém, por exemplo, tiver curiosidade também, a gente vai deixar um QR Code aqui, pessoal, do Supply Go aqui no final. Dentro do Supply Go tem bastante curso de ESG aqui, ou se quiser do Incompany, a gente também faz curso de ESG aí para a tua empresa. Como eu disse, o caminhãozinho da Pepsi está lá no meu faz tempo, a gente pega exemplo do mercado inteiro, tem bastante coisa lá, o navio, o veleiro está lá, tem um monte de coisa que a gente põe para a gente tentar tracionar, pô. Imagina, para nós é uma alegria, lógico, é o nosso business, vender curso, mas é uma alegria a gente poder desenvolver as pessoas num negócio tão importante, né, socialmente, que é o Com certeza. ESG. E eu acredito muito nisso que você comentou agora. Não deveria de ser mais uma novidade. É isso. Não deveria mais de ser uma novidade. Ela tem a sua relevância, mas ela deveria de fazer parte do nosso run. É isso aí. Parte do nosso business as usual. É isso aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pelo nosso bate-papo, vocês que ficaram com a gente. Quem gostou, compartilhe, porque isso, além de gerar muita coisa prática para a tua carreira, é uma coisa ótima para a nossa sociedade, para a gente desenvolver um Brasil e um mundo melhor. Um abraço e até o próximo Supply Talks.